2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 ao 14. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, e a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, eu estou certo que também habita em ti. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, versículo 6: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo nos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Versículo 13 e 14: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Vamos ler juntos, irmãos, versículo 14, 1, 2, 3. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vamos ler bem alto, irmãos, mais uma vez? 1, 2, 3. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Aleluia. Tome o teu assento, adorando o nome do Senhor Jesus Cristo nesta oportunidade. A palavra de Deus, irmãos, nos leva, através desta carta do apóstolo Paulo a Timóteo, este jovem pastor, e não somente a ele, mas à igreja do Senhor Jesus Cristo, a nós que estamos reunidos hoje aqui, porque cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque um dia tomamos uma decisão de servir a este Jesus Cristo, e quem sabe, se você ainda não está servindo a Ele, não faz parte da igreja do Senhor Jesus, eu sei que o que te trouxe aqui hoje, aleluia, é saber que não existe outro caminho, não existe outra porta que nos conduz à salvação, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, a palavra de Deus nos mostra, irmãos, que Jesus, Ele organiza a sua igreja. Aleluia, dá-se início a este projeto na terra chamado igreja. Jesus Cristo implantou o seu reino na terra, a oportunidade de salvação. Olhamos para o Antigo Testamento e vamos ver, meus irmãos, o Antigo Testamento sendo uma sombra das coisas que iriam acontecer. O Antigo Testamento apontando para o nosso Senhor Jesus Cristo, que iria, meus irmãos, trazer a oportunidade de remissão de pecados, iria, irmãos, trazer a oportunidade que Abraão não conseguiu, que Noé, com a oportunidade de salvação, não conseguiu,
profetas não conseguiram, que os reis não conseguiram, aleluias, mas que agora abre-se esta porta, chamada Senhor Jesus Cristo, trazendo a oportunidade agora sim, de sair, do ser humano sair de um sistema corrompido, sair de um sistema perdido, sair de um sistema, meus irmãos, que não há mais salvação, que está em condenação, para entrar agora na igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazer parte desta igreja. Não falo, meus irmãos e queridos visitantes que estão aqui, somente de uma igreja falando em quatro paredes, algo físico, mas eu falo da igreja invisível, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que fazem parte aqueles que são salvos, aqueles que aceitaram Jesus Cristo e decidiram abrir mão da sua vontade. Jesus começa a estruturar esta igreja através dos seus apóstolos, que ele chamou os 12 apóstolos, mas por fim, meus irmãos, Jesus Cristo chama o apóstolo Paulo, aleluia, alguém que não teve a oportunidade de conviver lado a lado com Jesus Cristo, mas que teve, meus irmãos, uma experiência tremenda de ouvir, enquanto ia a caminho de Damasco, o próprio Senhor Jesus Cristo falar com ele: Paulo, por que me persegues? Porque ele era um perseguidor da igreja. A partir daquele momento, irmãos, que ele tem aquela cegueira temporária, aleluia, Deus começa a trabalhar na vida daquele homem, aleluia, e podemos dizer, meus irmãos, que ele foi o maior apóstolo, o maior estruturador da igreja que houve sobre a face da terra, aleluia, porque ele escreveu o maior número de cartas, aleluia, do Novo Testamento. Através de Paulo, meus irmãos, Deus foi estruturando a igreja, Deus foi direcionando a igreja, Deus foi trazendo revelações novas, e estas revelações, meus irmãos, nos fazem chegar neste ano de 2025 com a esperança que nós fazemos parte da igreja e estamos esperando Jesus Cristo vir nos buscar nas nuvens, estamos esperando o arrebatamento da igreja, porque Deus foi estruturando esta igreja, aleluia, como Ele está estruturando hoje. Nós não fizemos parte, meus irmãos, somente de uma religiosidade. Os jovens que estão lá em igrejinha naquele retiro não foram lá, meus irmãos, para esparecer a mente, para se divertir, não foram lá para jogar futebol, não foram lá para montar um acampamento, não foram lá, meus irmãos, para brincar, mas estão lá, meus irmãos, em jejum, em busca ao Senhor Jesus Cristo, buscando, meus irmãos, a vontade de Deus para as suas vidas, e Deus vai estruturando a igreja. Nós que estamos aqui hoje, irmãos, não viemos um culto, não estamos aqui, aleluia, não viemos aqui por causa do pastor Gerson, não viemos aqui por causa de músicos, não viemos aqui, meus irmãos, por causa de A, de B, de C, de alguma coisa. Nós viemos aqui porque nós precisamos de estrutura, nós precisamos de alimento, nós precisamos de força espiritual, e se buscarmos, se nos esforçarmos, se crermos, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos fortalecer ainda nesta oportunidade. A cada momento Deus estrutura a sua igreja, e nós temos a palavra de Deus, meus irmãos, Paulo escrevendo a Timóteo e ademostrando ele como conduzir a igreja, e ele, meus irmãos, começa a falar de algumas coisas que são muito interessantes, que é, meus irmãos, o que Deus deu a Timóteo, aleluia. Pergunta para o irmão que está do teu lado nesta oportunidade, pergunta para ele: Deus já te deu alguma coisa? Pergunta para ele assim: Deus já te deu alguma coisa? Deus tem te dado alguma coisa? Aleluia, aleluia. Será, meus irmãos, que nós somos gratos àquilo que Deus tem feito por nós? Será que nós reconhecemos, meus irmãos, de onde Deus nos tirou? Será que nós reconhecemos, irmãos, o que Deus tem entregue às nossas vidas? Será que nós reconhecemos que só estamos vivos hoje aqui, na presença de Deus? Porque a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, ela alcançou as nossas vidas e nos trouxe diante da sua presença. O que será que Deus tem nos dado, irmãos? Paulo começa a dizer a Timóteo: olha, Timóteo, reavives o
te deu melhor, dizendo espírito de covardia, espírito de temor, não, aleluias. Deus te deu espírito de valentia para continuar fazendo a obra de Deus, para continuar dizendo: eu sirvo a Deus, eu estou me esforçando para fazer a vontade do Senhor, aleluia. Ele começa, meus irmãos, a lembrar: olha, a fé que a tua avó Lloyd teve, a fé que a tua mãe Eunice teve, aleluia. Nós podemos recordar, quem sabe não teve nenhum parente teu na tua linhagem que servia a Deus, mas eu quero te dizer uma coisa. Eu lembro, meus irmãos, ontem ainda falaram para os irmãos dos cavalheiros, de irmãos que eram irmãos velhinhos quando eu era adolescente, que meus irmãos estavam na igreja orando, buscando a Deus, tentando fazer algo para Deus, e eles marcaram a nossa vida, marcaram com a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje já partiram, mas deixaram um legado, aleluia, glória a Jesus, de fé em Jesus Cristo. E por isso estamos aqui, por isso estamos aqui, meus irmãos, por isso os jovens estão lá neste retiro, por isso as crianças estão aqui sendo ensinadas a palavra de Deus, porque existe alguém, meus irmãos, que deixou um legado de fé para nós. Paulo começa a lembrar isso a Timóteo, meus irmãos, mas ali no capítulo, no versículo 1, capítulo de número 12, o apóstolo Paulo diz o seguinte: por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia. E no versículo 14 que nós fizemos leitura, o apóstolo Paulo diz: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Aleluia. Vamos dizer juntos, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo disse: guarda. Vamos dizer todos juntos: guarda. Aleluia. O apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, fala de um depósito. Glória a Jesus. Um depósito que ele, meus irmãos, passando por dificuldades, passando por momentos de batalhas, de lutas, de sofrimento, ele mesmo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque eu creio, aleluia, porque a minha fé está depositada naquele que é fiel para guardar o bom depósito. Aleluia. O que é guardar, irmãos? Guardar é proteger. Aleluia. Guardar, meus irmãos, significa manter com zelo, com vigilância, proteger. Aleluia. Proteger do que seja roubado, proteger do que seja corrompido, proteger, meus irmãos, do que seja mexido, que seja dissolvido. E a Bíblia aqui está nos dizendo para nós, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele diz a Timóteo: guarda o bom depósito. Aleluia. Aleluia. Eu te pergunto nesta noite, glória a Jesus, o que Deus tem entregue nas tuas mãos? O que o Senhor tem entregue nas tuas mãos, irmãos, para que nós possamos guardar? Aleluia. Essa palavra de Deus, meus irmãos, nos mostra que Deus colocou em nós um depósito. Imagina, irmãos, os irmãos já ouviram falar muito em depósito bancário. Aleluia. Quem aqui, meus irmãos, já não recebeu um depósito? Glória a Deus. Quem não recebeu um depósito? Já recebeu, meus irmãos? Olha, de repente abriu a conta bancária e havia ali um depósito. Glória a Jesus. E ficaram felizes. E quem sabe, meus irmãos, olha, vou manter este dinheiro no banco para que ele fique bem guardado, fique bem protegido. A palavra de Deus está nos dizendo, irmãos, que Deus depositou em nós algo. Deus, meus irmãos, depositou em nós um talento. Deus depositou em nós, meus irmãos, fé que vem de Deus. Aleluia. Não fé do homem para crer em alguma coisa, mas a fé que vem do Senhor Jesus Cristo para crermos no seu poder, nos seus milagres, para crermos nas suas promessas. Aleluia. Deus, meus irmãos, tem depositado em nós. Observe bem, o irmão Paulo Rogério orava aqui, dizendo que a promessa de Deus para o ministério de restauração, este avivamento que surgiu,
Homens, meus irmãos, com compromisso, lideranças que Deus tem levantado e que tem, meus irmãos, alcançado as nossas vidas. Por isso estamos aqui nesta cidade. Aleluia, meus irmãos, para ir uma cidade distante, se falando em Brasil, uma cidade distante da capital do Rio Grande do Sul, uma cidade distante, meus irmãos, das grandes capitais do país, muito longe. Nós estamos aqui em uma região, meus irmãos, isolada. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu conversava com um irmão em Porto Alegre, que por acaso encontrei ele, dizia isso para ele. Aleluia, mas eu disse para ele, mas irmão, aleluia, eu quero te dizer uma coisa. O Ministério de Restauração lá na cidade de Paraí, tão longe, está fazendo 21 anos que as portas foram abertas naquele lugar. 21 anos, meus irmãos, que os ramos nos encontraram. 21 anos, meus irmãos, que nós somos encontrados por Deus. E se nós estivéssemos aqui, aonde nós estaríamos neste momento? E Deus, meus irmãos, foi trazendo pessoas. Deus trouxe, meus irmãos lá de Montevidéu. Deus trouxe irmãos de outras cidades aqui no estado. Deus, meus irmãos, chamou irmãos desta cidade. Deus tem nos alcançado em Deus, meus irmãos, como se fosse uma grande conta, como se fosse, meus irmãos, um grande depósito, um grande saco. Deus tem depositado em nós. Deus tem depositado nessa igreja. Deus tem depositado nessa igreja. Deus tem depositado na tua vida. Deus tem depositado na tua vida, meu irmão que está aqui. Deus tem depositado grandes coisas na tua vida para que sejam realizadas. Deus tem depositado do mais velho ao mais novo, aleluia, do mais introvertido ao mais extrovertido. Deus tem depositado na minha e na tua vida. Aleluia. Glória a Jesus. E a palavra de Deus está nos dizendo nesta noite: guardar e proteger. Amigo, irmão que está aqui nesta noite, aleluia, quem sabe que não tem compreendido até o dia de hoje exatamente, com clareza, o que Deus quer fazer, qual é o plano de Deus para a tua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Espírito Santo que habita em ti, o Espírito Santo que quer habitar em ti, este está te mostrando qual é a vontade de Deus para a tua vida. Aleluia. E ele diz: olha, o certo é isto. Vai no culto hoje, vai buscar a Deus hoje, vai para a presença de Deus hoje. Aleluia, escuta a voz do Espírito Santo, porque ele vai, aleluia, te ensinar a guardar o bom depósito. O que Deus tem depositado, irmãos? Aleluia. Este depósito de Deus, aleluia, é um tesouro espiritual, irmãos. Aleluia. Um tesouro espiritual, como a fé, como a sã doutrina, como o amor em Cristo Jesus. Isso é um tesouro espiritual, porque uns creem, outros não creem, porque em alguns, meus irmãos, Deus viu uma porta aberta. Aleluia. Abre a porta da tua vida nesta noite, e Deus vai depositar esta fé. Abre a porta da tua vida nesta noite. Quem sabe até hoje, aleluia, tu tens vivido algo racional. Glória a Jesus. Tens vivido algo superficial na presença de Deus. Aleluia, mas Deus quer, meus irmãos, depositar fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus tem depositado, meus irmãos, nesta igreja. Deus tem depositado, meus irmãos, a luta e a busca pela bandeira, aleluia, da sã doutrina. Louvado seja o nome de Jesus. O que é essa doutrina, meus irmãos? Uma totalidade. Analisar-se o que a Bíblia diz, o que Deus quer, e viver conforme a vontade de Deus, não conforme a vontade do mundo e não conforme o que o mundo tem estabelecido. Viver em santificação. Quantas pessoas, meus irmãos, hoje Deus tem depositado os talentos tremendos, irmãos. Homens que são pregadores, são doutores, são ensinadores, pessoas que são grandes cantores, grandes músicos. Aleluia, mas quando chega no tocante, meus irmãos, a deixar o mundo, deixar o sistema do mundo para servir a Deus, eles dizem: não, eu preciso aproveitar o mundo. Aleluia, isso se chama, meus irmãos, carne, vontade do homem. Aleluia, essa inclinação humana, a carne. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas Deus, irmãos, tem depositado na igreja
Deus tem depositado na sua igreja. Glória ao seu nome, Jesus. Deus, meu irmão que está aqui, Deus tem depositado na tua vida. Quem sabe tu pensa assim: eu sou tão simples, eu nasci ou eu trabalhei no interior da campanha, eu não tenho muito estudo, aleluia, eu não tenho muita coisa, eu não tenho muita capacidade. Quantas vezes pensamos assim, aleluia? Mas eu quero te dizer algo nesta noite: Deus depositou algo sobre a tua vida. Deus precisa de ti. Deus precisa de ti agora. Deus precisa de ti hoje. A obra de Deus precisa de ti. Aleluia. Porque existe uma razão no porquê Deus tem feito depósitos sobre as nossas vidas. Nós não somos merecedores